Então, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês como jogar de coco. Eu fiz esse vídeo de uma forma diferente dos outros, porque na coco eu gosto de usar vários itens aqui de acordo com a partida, varia muito, eu uso praticamente todos. Então, nessa primeira parte do vídeo eu vou analisar todos os itens, quando que você deve pegar cada um deles, e na segunda parte é que eu vou falar em que ordem você deve pegá-los. Bom, esses itens aqui que estão marcados são os itens que eu uso quase sempre. Assim, 95% das vezes eu vou usar os itens que estão marcados. E o que vai variar são os outros itens. Primeiro, vamos analisar a bolinha da cor. Dano, aumenta bastante. O dano vai de 400 para 670. Então eu gosto bastante, sempre uso. E aqui nós temos o cooldown de 1.5 segundos a menos. Esse cooldown é bom quando você está enfrentando inimigos que chegam perto, normalmente, porque aí você não precisa pegar a velocidade da bola. E ainda assim você consegue acertá-los com facilidade. Você vai ficar acertando ele várias vezes. O cooldown também ajuda quando você está atacando a torre e o inimigo fica atrás tentando proteger. E se você usar uma combinação, por exemplo, de cooldown com Blaze, você atrapalha o inimigo a ficar atrás da torre, atrapalha bastante. Não é algo que eu mais uso, mas tem sua importância. O knockback é interessante contra dois tipos de inimigo. Primeiro, os inimigos mais pesados e com dificuldade de mobilidade, como por exemplo Clank, principalmente, que é muito usado para você poder puxar ele para cima do seu time e o time juntar nele e finalizar. Pode ser interessante contra alguns outros também, como os Durple, Sentry, Scold, Ted um pouquinho também. Apesar do Ted não ser tão lento, você consegue puxar ele é bem alto, então é relativamente fácil de puxar. E aí o seu time vai lá e finaliza ele. E o momento de knockback também tem stun. Ele tem um stun de 0.2 segundos, que não é tanto assim, mas é o suficiente para, por exemplo, cancelar um tiro de sniper ou cancelar um tornado do Frog. Então, nessas situações, se tiver sniper ou Frog e você quiser atrapalhar eles com as skills, você pode usar também o knockback. Ele também pode ser interessante para você jogar ela para longe, quando ela estiver indo para cima de você. Você joga ela pro mais longe possível, que ela vai ficar tomando dano do próprio rage, ou ela vai ter que sair do rage. Bom, aumento da velocidade da bola. Eu gosto bastante desse upgrade. Ele é interessante de se pegar quando está difícil de você chegar perto dos inimigos, que com ele você consegue acertar ele bem mais longe e fica bem mais difícil do inimigo escapar. Então, em situações que está difícil de chegar perto, recomendo usá-lo. O blind é interessante para quando você puxa o inimigo pra cima de você, ele fica meio desnorteado, ele não vai conseguir te atacar direito e vai ser um pouco difícil também para ele escapar. Então é interessante você usar para o time atacar junto, ou também para se proteger, tipo, você empurra ele e recua, e vai ficar mais arriscado para ele continuar indo para cima de você, se for o caso. Eu não costumo usar tanto, mas eu fico bem irritado quando tem uma coco no outro time que use, então é um bom upgrade também. E esse último upgrade aqui, ele adiciona um efeito de Blaze na bolinha. Blaze é a segunda skill da Coco, ou seja, aquelas mesmas bolinhas que ficam no ar quando ela usa a prancha, vai sair também na bolinha. Então ele é bem interessante para você, para um controle de mapa e para aumentar indiretamente também o dano da bolinha, que ao invés de dar só 670 com esse upgrade aqui, ele vai dar 670 mais o dano do Blaze. E lembrando que esse Blaze aqui também é afetado pelos upgrades de dano e de tempo. Então é interessante você usar ele em conjunto com esses dois upgrades aqui, principalmente o de dano. Você vai conseguir dar bem mais dano no seu oponente. Agora eu vou falar um pouco das combinações possíveis para se fazer nos upgrades da Lightning Ball. Bom, essa aqui é a que eu mais uso, que é com a velocidade e o Blaze, porque eu acredito que ela seja mais versátil. Ela é muito boa para teamfight, quando 3 oponentes de cada time ficam de frente para o outro, ameaçando isso e acabam não indo e tal. Aí você fica jogando a bolinha com velocidade, com Blaze, que vai te ajudar a avançar. O mapa vai dando dano neles aos poucos, eles vão ter que voltar um pouco. Então eu acho bem interessante. A combinação de velocidade com Blaze faz com que o rastro acabe ficando maior, porque ela está mais rápida simplesmente. Então o rastro fica um pouco maior, fica ainda mais difícil dos oponentes escaparem do Blaze. Agora uma segunda combinação interessante é essa daqui, knockback com velocidade. Eu recomendo ela principalmente quando tiver inimigos pesados no outro time, como Clank ou Durple ou Sentry, porque quando você junta o knockback com a velocidade, fica muito mais fácil de você escolher para onde você vai empurrar os inimigos. Se você quer afastar eles ou se você quer puxar. Se você tiver só o knockback, fica difícil de você puxar o inimigo para cima de você e muitas vezes você acaba empurrando o inimigo para longe. Quer dizer, que não é o que você quer quando
você quer matar o inimigo. Se você quiser fugir e empurrar pra longe, é interessante, mas com isso aqui você escolhe. Se você quiser empurrar pra longe, só detonar antes. Se quiser puxar, ele facilita bastante. Uma terceira possibilidade que também é interessante seria essa daqui, com Blaze e Cooldown. Eu recomendo você usar ela quando o time inimigo tiver classe, tem que chegar perto para te atacar, que aí você não vai ter a velocidade para alcançar os inimigos que ficam mais longe. Mas o cooldown vai fazer com que você jogue as bolinhas muito mais rápido e sempre com o Blaze, o que aumenta um pouco seu controle de área. E é interessante quando você está atacando a torre também, que você vai poder ficar jogando a bolinha para trás da torre para deixar o Blaze no caminho e atrapalhar os oponentes de defenderem. Lembrando que como você não tem a velocidade na bolinha, você também não vai deixar aquele rastro maior, mas ainda assim costuma ser o suficiente para incomodar os inimigos. Agora vamos para o upgrade do Blaze. Bom, primeiro, aumento de velocidade, super importante para você seguir os inimigos e para você também fugir. Ou também para você salvar os seus aliados. Quando eles estiverem sendo perseguidos, você usa essa prancha para alcançar o inimigo e tentar parar ele. É bem versátil, quase sempre é utilizado. Segundo upgrade, dano. É essencial em quase qualquer build, eu recomendo sempre usá-lo. O Blaze naturalmente ele dá 150 de damage over time. Se você comprar esse upgrade aqui, com os 3 estágios, ele vai dobrar esse valor, vai para 300. Então dá uma diferença bem grande. Principalmente se você conseguir deixar o inimigo em cima do Blaze, que eu vou mostrar depois como fazer isso. O terceiro upgrade e o quinto são iguais. A única diferença é 1% no jogo, que é desprezível. E o preço, que esse daqui acaba sendo um pouquinho mais barato do que esse aqui. Mas, em geral, são upgrades muito bons, principalmente para inimigos que quiserem chegar perto. Como, por exemplo, Frog, Leon, Ayla também. Vai ficar bem difícil deles fugirem depois que eles tentarem te atacar. E também eles vão acabar dando menos dano no auto-ataque, porque eles vão ficar mais lentos. Bom, e o upgrade que eu mais costumo usar é esse daqui, de tempo. Porque o que eu faço muito com a Coco é fazer o body block pelo caminho do oponente e tentar deixar ele em cima do Blaze enquanto eu ataco ele. E esse upgrade aqui vai fazer com que o inimigo fique muito mais tempo em cima do Blaze. Reparem que o tempo que o Blaze fica no mapa é relativamente pequeno. Ele fica só 2 segundos. Se você comprar esse upgrade aqui 2 vezes, ele dobra esse tempo. Então o inimigo vai tomar muito mais dano. Se ele ficar o tempo todo em cima do Blaze, ele acaba tomando uns... Olha só, o DPS do Dot é 150, ele vai tomar 150 vezes 4 e ainda vai sair com mais 300 de damage over time. É bastante coisa. Claro que aqui eu estou exagerando, normalmente o inimigo não fica o tempo todo em cima do Blaze, mas eu acho que esse aqui é o mais versátil também. E ele também aumenta o controle de área. Quando você usa o Blaze aqui num lugar com esse aumento de tempo, o inimigo acaba tendo que sair daquele lugar, ele não consegue ficar muito tempo, porque ele tem que evitar o dano. E por último nós temos o aumento do rastro do Blaze. Ele é bem interessante se você usar aliado com o Movement, porque você vai conseguir se deslocar numa distância bem grande no mapa com bastante facilidade. Ele é bem interessante para você seguir os inimigos que estão morrendo, ou para você atacar a base do inimigo e fugir de lá com a velocidade da prancha. Eu não costumo usar tanto assim, mas já vi gente usando, fica bem interessante. Ele aumenta um pouquinho o cooldown, só que você também vai ficar mais tempo no Blaze, então esse aumento de cooldown acaba sendo compensado pelo próprio upgrade, não tem um aumento efetivo assim. E agora vamos para o auto-ataque. Bom, eu sempre uso esses dois upgrades aqui porque eles são os que mais aumentam dano, são os que mais influenciam no seu DPS. Com esses dois upgrades aqui você já vai dar muito dano, tanto nos inimigos, quanto nos droids, quanto nas torres. Então eles são bem importantes. E são os que eles combinam muito melhor com os outros. Então eu recomendo sempre usar esses dois aqui. Os dois eles têm a mesma função, que é aumentar o seu DPS. Eles vão aumentar o seu dano, então não tem grandes explicações assim. Reparem que o DPS sem eles é de 188. Quando você compra os dois desse estágio, esse aqui, ele vai para 321. E quando você compra esses dois aqui, 450. Dá um aumento bem grande. E eu vou analisar agora os outros 4. Bom, primeiro nós temos o Slow. Ele é bem interessante para você perseguir os inimigos, mas eu não costumo usar tanto ele assim porque eu já uso o Blaze para dar Slow e tentar fazer o body block nos inimigos. Então eu não vejo tanta necessidade nesse aqui, eu considero os outros um pouquinho melhores. Bom, agora nós temos o Structural Damage. Eu gosto bastante desse upgrade aqui, apesar de eu não ver usarem tanto ele assim. Eu gosto muito dele, ele é muito interessante quando você está naquelas situações em que está muito difícil de avançar e você precisa matar algum inimigo para poder avançar. Normalmente, quando o jogo está assim, você
mata o inimigo e tem alguns poucos segundos para atacar a torre ou a base. Então você ter um aumento de 50% na torre e na base faz com que esses ataques sejam muito mais eficientes. Você consegue destruir uma base inimiga muito rápido se você tiver esses 3 upgrades aqui. E você consegue também até destruir a torre, mesmo sem Android. Você não vai destruir a torre toda, mas você consegue dar um dano bem alto e depois sair correndo com o Blaze. Agora nós temos o Lifesteal. É um Lifesteal bem grande, de 25%. Ele é maior do que o do Leon, por exemplo. Ele vai te ajudar muito a se manter no jogo. Se você, por algum motivo, por exemplo, não pegar o regen, para, por exemplo, pegar o porquinho quando o jogo estiver apertado, ou pegar essa barreira aqui, você pode usar o Lifesteal para ajudar a recuperar HP. Eu não recomendo não usar o regen, mas se você precisar por algum motivo, você pode pegar o Lifesteal para compensar ele vai aumentar bastante. E também vai ajudar um pouquinho na própria luta contra os inimigos, porque você recuperar 25% desse dano aqui que você dá é bastante coisa. Isso vai fazer diferença no combate também. Não é um dos que eu mais uso, mas é um bom upgrade. E por último nós temos o Superconductor, que é um dos upgrades mais utilizados pelo que eu observo. Apesar de eu não usar ele com tanta frequência, ele é realmente interessante, porque ele vai te dar um controle de área bem maior. Você consegue impedir que os inimigos fiquem muito próximos de você usando esse daqui. E também aumenta bastante seu DPS se você conseguir grudar no inimigo e ficar atacando ele. O seu DPS vai ser de 556, que é um dos DPS mais altos para auto-ataque. E dificilmente o inimigo vai conseguir te enfrentar se você e o inimigo estiverem com HP cheio. O dano dele em torres ou base cai pela metade, então ele não vai dar tanto dano quanto o Structural Damage, mas também vai aumentar um pouquinho. E é isso aí no auto-ataque. E agora, na última fileira, nós temos o HP máximo, regen e botinha. Eu sempre pego esses 3 aqui, e os mais importantes são o HP máximo e a botinha. O que você pode substituir em algumas situações é o regen. Eu não recomendo, mas você pode substituir. Você pode pegar essa barreira aqui, por exemplo, de 10% de redução de dano. Ela é boa para surpreender os oponentes. Às vezes o oponente vai pra cima de você achando que vai te matar e você acaba saindo vivo. Ou se o jogo apertar muito, você pode pegar o porquinho, que pode te ajudar em alguma situação específica. E o mamute eu não vejo tanta utilidade assim na Coco. Ela já tem a mobilidade muito boa por causa da prancha, da velocidade da prancha. Então normalmente você consegue se safar bem em situações complicadas. O mamute eu acho que na Coco não ajuda tanto. Os outros são bem melhores. E nessa parte aqui do vídeo eu vou tentar mostrar mais ou menos como é a ordem dos upgrades da Coco. Não, essa ordem aqui não é fixa, mas eu vou tentar guiar o máximo possível. E eu peguei uma build mais genérica, mais próxima do que eu costumo fazer, que eu faço na maioria das situações, é essa daqui. Se você quiser fazer uma das outras alterações que eu comentei na primeira parte do vídeo, ainda assim você pode seguir mais ou menos essa ordem aqui que costuma dar certo. Bom, você começa com as 2 skills e depois você tenta fechar o mais rápido possível esse dano aqui da prancha. Você vai precisar também da botinha e do regen para se manter no mapa, mas aqui vai depender bastante de como está o jogo. Eu coloquei regen aqui no início, mas você pode colocar ele mais para frente se não sentir necessidade. A botinha é a mesma coisa, você pode pegar ela por aqui ou aqui. Mas o importante é que você tente fechar esse dano aqui. E depois eu recomendo você pegar um aumento de tempo no Blaze, que vai facilitar com que os inimigos sejam atingidos por ele. Vai te dar um pouco mais de controle de mapa. Depois, velocidade na prancha. Isso aqui depende muito de como está o jogo. Normalmente eu pego ela aqui ou mais pra frente. Antes disso eu não pego. Então você avalia de acordo com o jogo. Você pode pegar bem mais pra frente se quiser. Mas é mais ou menos aqui que você pode começar a pegar ele. Depois disso, aumento de auto-ataque, porque o auto-ataque dela tem 50 de dano. Quando você compra o primeiro aumento, ele já vai para 70. Ele tem um aumento de 40%. É bastante coisa, proporcionalmente falando. E isso aqui vai te ajudar muito a destruir droids e a destruir torres. Então eu gosto bastante de aumentar esses aqui. Depois disso, se você for usar o Blaze e a velocidade da bolinha, recomendo colocar por aqui assim. Ele vai te ajudar bastante a acertar os inimigos. E você já vai ter o dano do Blaze. Um detalhe importante do Blaze da bolinha é que não é nem um pouco interessante você comprar o Blaze antes de você comprar o dano da prancha, porque você vai dar pouquíssimo dano no Blaze, então ele fica bem melhor depois do dano da prancha. E o tempo também ajuda bastante, o Blaze vai ficar mais tempo no ar. Ele não fica 2 segundos a mais como o Blaze normal, se eu não me engano ele aumenta só em 50% do Blaze normal, então ele vai ficar em 1 segundo a mais. Mas ainda assim causa uma boa diferença.
Você pode pegar mais pra frente também, se você não sentir necessidade. Se os inimigos já estiverem caindo no Blaze normal, você pode colocar esse upgrade mais ou menos aqui, ó, mais pro final do jogo. Pode ser assim também. E mais ou menos nesse ponto aqui do jogo, você vai sentir necessidade de aumentar o seu HP máximo, já que ela fica interessante quando você vai pra cima dos inimigos. Não é só você ficar jogando a bolinha de longe e ficar atacando o Blaze no caminho. Você tem que ir pra cima dos inimigos e atacar eles. Então nesse ponto do jogo, você vai sentir necessidade de aumentar o HP. E eu coloquei ele aqui. Também varia bastante, em geral aqui fica interessante. E depois aumentar o ataque speed, que combina bastante com esse outro aumento aqui, que já vai te dar um DPS bem alto. A partir daqui você fica extremamente perigoso para destruir torre e vai matar droid numa velocidade bem alta. Quando você quiser aumentar um pouco o seu controle de área, você pega esse upgrade aqui, pode ser qualquer um desses lugares aqui. E depois eu movi esse aqui para cá, mas vai depender bastante. Depois você tem dano da bolinha e do movement speed. Ficou faltando um desses upgrades aqui que eu não escolhi, que eu sempre deixo eles mais pra frente para escolher qual vai ser melhor. Porque, por exemplo, esse daqui é um upgrade voltado para aumentar para controle de área e para aumentar o seu DPS. Eu gosto de pegar ele quando tem Leon no time inimigo ou alguma classe que tem que te atacar de muito perto. Eu pego ele mais ou menos aqui assim. E um detalhe importante é que eu deixo ele pro final, porque às vezes eu gosto de pegar também o Structure Damage. E o Structure Damage eu gosto de pegar quando eu sinto que dá pra atacar bem a torre ou a base do inimigo, ou quando eu vejo que fica naquela situação de se chegar na torre vai cair, ou se chegar na base a gente destrói rápido. Isso só acontece quando você já tem todos os danos. Uma coisa extremamente importante do Structure Damage é que só vale a pena você pegar ele depois que você tiver todos esses dois upgrades aqui. Você tem que ter os dois do Static Gloves e os dois do Flexible Heat Sinks. Por que isso é muito importante? Que reparem que, vamos dizer que você só tenha esse upgrade aqui e você resolve aumentar, você quer dar mais dano na torre ou na base. E aí você pega o Structure Damage. Não vai valer a pena, nem um pouco. Por quê? O Structure Damage aumenta o dano de estrutura em 50%, enquanto esse daqui aumenta o dano em tudo em 40%. Então é uma diferença bem pequena, não vale a pena você pegar o Structure Damage se não tiver o Attack Speed. E o dano também, óbvio. E também, um dos motivos de eu não pegar esse upgrade aqui no início é que se você pegar ele, não vale tanto a pena você pegar o Structure Damage, pelo mesmo motivo. Se você tiver com Static Gloves e com dano, vale muito mais a pena você pegar o aumento de Attack Speed. E tem muita gente que usa o Static Gloves, que usa sempre o Static Gloves. Para essas pessoas, se você usa sempre ele, você pode pegar ele aqui no início. Tá? Eu só deixo ele mais pra frente porque eu não pego ele sempre. Então, se eu deixar ele pro final, eu posso escolher entre pegar ele ou não. Se você pegar ele no início, não vai valer a pena você pegar Structure Damage. E eu também não recomendo pegar Lifesteal. Você pode até usar, mas as partículas não vão sugar HP pra você. Elas vão acabar dando mais dano antes dos droids, por exemplo, antes de você conseguir matá-los, e você vai sugar menos HP. Então, se você sempre usa esse upgrade aqui, você pode colocar ele no início. Mas se você quiser escolher qual dos upgrades usar depois, não recomendo colocar ele no início. Eu coloco ele pro final. Aqui ficou meio bagunçado, mas a ordem é aquela que eu tinha colocado antes. E se você colocar o slow também, coloca ela mais ou menos no mid game, por aqui assim. Se você for colocar o slow, eu recomendaria você tirar tempo para você colocar esse daqui ou os três desse aqui, se você tiver com pouco dinheiro. Ou então existe também uma outra alternativa, que é você fazer alguma coisa assim, que vai dar um slow realmente bem alto no inimigo. Eu recomendaria você colocar eles por aqui assim. Vai dar um slow muito alto, o inimigo vai ficar parado no local praticamente. Você pode ver aqui o slow in power de 61%, é quase o mesmo slow do Time Rift da Hylian, com a diferença de que esse aqui fica espalhado pelo mapa e vai ser bem mais difícil do inimigo sair dele. Por outro lado, você não vai ter velocidade para fugir, embora o slow provavelmente vai te salvar quando você precisar, mas a velocidade, você não vai ter velocidade para seguir os oponentes. Você também não vai ter o tempo, você não vai dar tanto dano nos oponentes com o Blaze.
mas você vai dar mais dano com o auto-ataque e o seu time vai conseguir combar melhor. Então é isso aí. E agora é hora da partida comentada. Eu peguei uma partida relativamente curta porque a parte da build ficou muito grande. Então eu peguei um pouquinho mais curto aqui, mas acho que dá pra ver bem os lances. Olha só, aqui a Coco com pouco HP, eu usei o Blaze para deixar ela lenta e ir atacando. E ali embaixo, essa parte aqui é interessante, eu vejo ela com pouquíssimo HP, eu não consegui acompanhar ela descendo aqui. Então eu corro aqui por cima mesmo e jogo a bolinha pra baixo. Eu joguei a bolinha de forma que acertasse ela por aqui. Como ela pulou, eu consegui acertar antes. Então, desde que ela não pulasse, daria pra ter acertado. E possivelmente, se eu tivesse perdido tempo ali descendo essa última plataforma aqui, talvez eu não tivesse alcançado ela. Então eu optei por ir por cima e jogar a bolinha. Normalmente jogar a bolinha na diagonal é um pouco melhor do que jogar totalmente pra baixo ou pra frente, que é mais difícil do inimigo prever a trajetória. Ele vai acabar prevendo, mas é um pouco mais difícil dele escapar, ainda assim. Vou aproximar um pouquinho aqui. Acho que tá muito afastado. Assim. E joguei a bolinha ali por baixo pra não deixar ele pegar aquele creep. Isso é muito interessante de se fazer com a Coco. Ela consegue ficar pegando os creeps dos inimigos pra não deixar eles pegarem. Ali, reparem só, esse detalhe aqui também é interessante. Eu jogo o Blaze e fico na frente dela, atacando ela. Ao mesmo tempo, sem deixar ela passar. Aí, quando eu achei que desse pra matar, eu joguei a bolinha pra puxar ela. Pra acertar ela, né? Nem foi pra puxar, mas acabou que não deu pra finalizar. Se eu não me engano ali, deveria ter atacado um pouco mais. Eu peguei a botinha ali pra poder pular mais fácil nessa plataforma. Sem a botinha fica difícil de pular nessa plataforma aqui, acho que nem dá. Com a botinha é tranquilo. E sempre de olho na Hidden Area. Vi que o Vini ia aparecer ali. Subi com o Blaze pra dar um pouco de dano ali. Esse dano, quando eu subo com o Blaze assim, não é um dano pra matar alguém, é só pra ameaçar um pouco. Mas é o suficiente pra atrapalhar um pouquinho. De novo peguei o creep deles, não deixei eles pegarem o creep. Passei com o Blaze por trás, tentei fazer um body block ali, só que o blind não deixou. Eu não consegui enxergar direito. Joguei o Blaze ali pra proteger o Scold. Ele conseguiu voltar. Usei a bolinha pra puxar ele. Sempre que o inimigo estiver numa posição assim, um pouco mais à frente, tentem usar a bolinha pra puxar e não pra empurrar o inimigo. Ali eu errei a bolinha. Ela foi muito baixa, era pra ter ido mais alta. Eu achei que ele fosse subir ali, então eu dei um pulo, mas ele acabou indo por baixo. Acabou conseguindo escapar. Eu evitei chegar muito perto ali por causa dos inimigos. Ali em cima eu puxei com a bolinha. E de novo, reparem, eu joguei o Blaze na frente, fiz o body block pra ele não fugir com facilidade. Acabou conseguindo fugir com um pouco de HP. Teve que voltar pra base. Ali a Sniper armou na frente da torre. Joguei a bolinha pra puxar ela pra frente. Isso aqui ela vai tomar dano de droid. Se tivesse alguém aqui do meu time, por exemplo, o Scolder aqui atacando, muito provavelmente ele conseguiria puxar ela.
Então, quando tiver de coco, sempre fique de olho nessas plataformas. Tentar acertar alguém por baixo quando a pessoa não espera, mesmo que ela esteja atrás da torre. Joguei a bolinha pra afastar um pouco. Achei que o Frog fosse fugir direto. Ele enfrentou um pouco. Joguei o Blaze pra ajudar ele a fugir. Usei sempre o Blaze pra tentar ajudar alguém do seu time quando eles estiverem numa situação difícil. E ficou perigoso tentar descer pra acertar. Reparem ali. Outro lance rápido aqui. As coisas estão acontecendo meio rápido, tá difícil de narrar. O Scold jogou pra trás. Ela veio aqui pra frente. Eu jogo a bolinha e detono na frente dela pra puxar ela mais um pouco pra torre. Isso é bem importante. Ele joguei a bolinha da Hidden área pra não correr o risco de ser atacado quando fosse pegar o HP. Outro lance aqui. Eu tô aqui no meio. Eu vejo no minimapa o Scold puxando o Vini inimigo. Assim que eu vejo, eu volto e subo com o Blaze. Cheguei um pouquinho atrasado. Se o Vini tivesse sido arremessado mais longe, ou se eu fosse um pouquinho mais rápido, ia complicar bastante pro Vini. Ele ia ficar com slow e dano ali. Subi ali e joguei a bolinha pra pegar o creep do inimigo novamente. Deixei o slow ali e fugi. Como eu tô com bastante dinheiro e pouquíssimo HP, eu vou voltar pra base pra encher o HP. Como eu tô conseguindo pegar os creeps com facilidade, eu não peguei a regeneração aqui. Esse mapa é relativamente fácil ficar pegando os creeps, então tem que pegar todo o dano. Joguei o Blaze ali na área ao redor do Vini, ele ficou com dificuldade de escapar. Por pouco não morreu. Tentei roubar o creep ali, mas não consegui. Ele acabou matando antes. E usei o Blaze, mas coisa. E reparem ali, eu puxei a Hailey justamente pra cima do Blaze, pra ela tomar ainda mais dano. Essa estratégia também é bem legal, você joga o Blaze na frente do oponente e depois puxa ele pra cima do Blaze. É bom quando tá difícil de chegar perto dele. Que aí você joga um pouco afastado e puxa depois. Ali dei dano nele até ele ficar com pouco HP e finalizei na bolinha no dano do Blaze. Tentei acertar ali o Vini, não deu certo. Realmente subi com o Blaze pra ficar difícil dele escapar. Então dá pra atacar ali embaixo. Outra coisa interessante desse mapa é que você pode subir ali nessa plataforma e continuar atacando a torre. As torres são um pouco mais altas do que parece, desde que você ataque aqui em cima assim conta. Então dá pra subir ali na plataforma de vez em quando pra escapar de algumas. Como nesse caso eu usei pra escapar da sniper. Eu tentei pular ali pra puxar o Vini na bolinha, só que o Vini já pegou Silence, eu não consegui. Então, usei o Blaze ali pra fugir. Não tinha muito o que fazer, tava perigoso. Bom, eu peguei o primeiro dano no auto-ataque. Com o solar que sobrou, eu peguei uma regeneração. Não era tão necessário, mas foi. Deu pra comprar com o que sobrou e vai ajudar um pouco ainda assim. Subi ali com o Blaze, quando vi que os inimigos estavam subindo pelo tronco ali. Pelo jump pad, né? Se é o nome certo. E usei o Blaze ali no caminho, pra ele ser acertado. Acabei optando por voltar pra pegar HP na base.
De novo, puxei a Hylian por baixo da plataforma e usei o Blaze no caminho. Parei nesse lance aqui, que também é bem interessante de se fazer com a Coco. Olha só, a Hylian tá aqui, então eu pulo direto da hidden área, jogo a bolinha o mais rápido possível pra tentar puxar ela. Não funcionou ali, mas quando funciona é bem legal. De novo, jogando a bolinha por baixo para dar dano. Quando você está com controle de área nesse mapa, dá para fazer isso relativamente fácil. Você atrapalha bastante os inimigos jogando a bolinha ali por baixo. Ali embaixo tem 3 droids. Bastante droids, dá para avançar ali e tirar. E ainda vou tentar atacar um pouquinho ali. Só que aparece o Scree. Eu prefiro fugir, porque fica meio perigoso atacar ali embaixo assim. Novamente, o Scourge puxou. Eu joguei o Blaze pelo caminho e depois finalizei ele na bolinha. Essa combinação de Coco com Scourge é bem interessante, dá pra fazer bem isso de jogar o Blaze quando o Scourge joga pra trás. Eu usei o Blaze, dei um pouco de dano, foi suficiente pra matar. Acabei errando ali na hora de detonar. Fiquei ali embaixo pra ver se ela não me acertava. Deu certo. Eu acho que até dava pra acertar, mas fica um pouquinho difícil. Novamente, jogando a bolinha por baixo para puxar a Hylian. Se eu tivesse com knockback e velocidade, ela estaria se atrapalhando bem mais nisso. Só que eu acho que não valia tanta pena colocar agora. Tentei detonar ali por baixo de novo. Silas não deixou eu usar o Blaze na hora que eu queria, usei um pouquinho depois. Agora faltou finalizar o Vini ali em cima. Por pouco consegui ali jogar a bolinha. Resolvi recuar um pouco, tava com bastante solar. 790. Dá pra comprar bastante coisa. Comprei tempo no Blaze, movement speed, mais um dano na mão e 2 attack speed. Eu ainda não senti muita falta do HP máximo, então peguei attack speed antes pra poder finalizar os inimigos mais rápido. E se chegar numa torre, dá bastante dano. Ou, nesse caso aí, também deu bastante dano. Deu pra finalizar ele ali. Eu vi os droids de baixo avançando, a Hylian estava em cima com os dois do meu time, então deixei o meu time segurando eles ali e fui atacar embaixo. Reparem só como cai bem rápido. Isso aqui com um droid só tirei esse dano todo aqui. Fiquei por perto para proteger o droid e acabou que ele saiu ainda com o HP cheio. Esperei ele pra ver se o Scourge iria puxar, não deu muito certo. Olhem só, de novo, fiz aquele lance. Isso que foi bem legal até. Joguei o Blaze no caminho do Vini, não dá pra fazer body block no Vini direito, porque ele voa, né? Então ele passou no Blaze, eu joguei, puxei ele pra cá e ele cai de novo no Blaze, tomando ainda mais dano. Então, olha só, ele toma esse dano aqui todo, puxa e depois ele cai de novo e toma mais dano ainda. Esse que é o legal do Blaze com o tempo, ele não pega só aqueles 300, ele pega o dano de 300 e se o inimigo continuar lá, ele vai continuar tendo um damage de 300. Então,
Acaba sendo bem mais que isso às vezes. Joguei o Blaze ali no caminho pro Vini, pro Screen não conseguir fugir direito. Ele tentou evitar o Blaze, mas não conseguiu. Recuei um pouco por causa do pedido de ajuda do Scold. Fui tentar salvar ele ali. Consegui salvar ele da Hylian e fiquei fazendo body block ali no Vini também pra ele não ir pra cima. O Silence fica perigoso ir muito pra cima ali. Silence é blind. Não fui muito pra cima da torre. Ali eu aproveitei o movement speed pra passar à frente dele e usar o Blaze. Ali eu vou tentar atacar o Scree, não. Ah, acabou dando certo. Eu achei que não fosse dar, mas ele acabou sendo atingido ali pelo Frog e deu pra atacar. Ali eu fiquei, reparem só. Ela tá com pouco HP, tá de frente pra torre e tá vindo o droid do meu time. Eu não vou ficar aqui na frente tomando dano o tempo todo, então eu subi aqui e esperei o cooldown da bolinha, só que na hora que chegou ela voltou. Se ela tivesse continuado ali e tentado armar o tiro ou alguma coisa assim, eu ia puxar ela pra cá. Possivelmente ela ia tomar dano dos droids também. Recuei um pouco ali pra ver se ela não ia atirar e me matar. Acabou que deu pra acabar o jogo ali. E é isso aí, a partida foi curta. Menos de 15 minutos, mas eu acho que deu pra entender as jogadas. Lembrando sempre que possível, jogar o Blaze, fazer body block e tentar puxar os inimigos com a bola quando você quiser matar eles. Se você quiser só sair vivo de alguma situação difícil, você joga eles pra longe. Se você quiser matar eles, tente sempre puxar ele pra cima de você ou pra cima de alguém do seu time. Aí vocês vão lá e finalizam. Sempre tentando pegar aqueles creeps ali do meio. Aqui quando você estiver andando por aqui e tal, nessa ideia aqui, joga a bolinha pra cá, pega o corpo do inimigo. Se tiver aqui, joga aqui e pega. E é isso aí, isso dá pra fazer em vários mapas. Inclusive em Sorona e Aglion, dá pra fazer bastante isso jogando. E é isso aí. Falou pessoal, valeu.